E a gente começa então as nossas entrevistas nesta terça-feira aqui no Jornal da Rede Alesp. A gente conversa agora com a Silvana Vertemati. Ela é médica do exercício e do esporte. Ela vai falar justamente sobre as atividades físicas na retomada das aulas. Bom dia, Silvana. Seja bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, é um prazer estar participando. Silvana, considerando todos os fatores que envolvem o convívio social e transmissão viral entre as crianças e adolescentes, são necessários que tipos de cuidados? Olha, primeiro, o distanciamento social, né? É uma população que realmente o distanciamento social é um grande desafio, né? Porque a gente sabe que é uma população que vive da interação com os outros, né? Então, realmente, a retomada dessas atividades, principalmente as atividades físicas e escolares, elas se demonstram de uma necessidade de organização muito importante. Então, é necessário organizar horários de aula, diminuindo a interação entre as crianças, né, e os adolescentes. É necessário, inclusive, o treinamento das pessoas que vão dar suporte a esses adolescentes durante a atividade física, né, tanto os adolescentes quanto as crianças. Vale lembrar que quanto menor a criança e menor a capacidade cognitiva, maior a necessidade de assistência no sentido de orientar a higienização das mãos, o uso das máscaras e principalmente o distanciamento social. Justamente com relação a isso que a senhora está falando, doutora Silvana, aqui quem fala é a Júlia, a senhora falou, quanto menor de idade as crianças, é preciso melhor explicar também para elas essas questões de distanciamento social. Agora, que dica a senhora daria para os profissionais de educação física que vão, nesse possível retorno, cuidar dessas crianças, principalmente ali, primeira, segunda série, que é um trabalho mais cognitivo, de trabalho em equipe também, para algumas questões. Qual dica a senhora daria, então, para esses profissionais de educação física? Primeiro que eu acho que tenha que aumentar, talvez, o staff que vai dar conta dessa tarefa, né? Porque, às vezes, ou eu aumento o staff ou eu reduzo a quantidade de alunos dentro da sala de aula. Então, é imprescindível fazer a redução e o rodízio das turmas nessas aulas, tá? Isso vai ser imprescindível. Cuidado com os espaços, né? De preferência espaços abertos, que não tenha tanta interação entre as crianças assim, né? E, se possível, o maior número de profissionais diante da supervisão. Isso vai ser muito importante, e, claro, todos os cuidados ambientais, cuidados com a higienização dos ambientes, entradas, às vezes não deixar todo mundo entrar pela mesma entrada, ter um local para entrada, um local específico para saída, e tentar ao máximo prevenir e evitar o contato entre eles. Doutora Silvana, a intensidade dos exercícios pode influenciar na saúde das crianças, por quê? Na verdade, assim, de uma forma geral, os exercícios de alta intensidade muito repetidos, né, que o indivíduo, não só as crianças, mas os adultos, né, os exercícios de alta intensidade que ficam muito acima dos limiares fisiológicos, eles são, sim, preditores de um aumento das infecções virais lato sensu, tá? Não só do coronavírus, mas de qualquer outra infecção viral. Nas crianças, elas às vezes, até mesmo por características fisiológicas que lhes são peculiares, elas às vezes não conseguem atingir esses exercícios de alta intensidade com tanta facilidade assim. Então, na criança, na verdade, o importante é evitar que eles treinem diante de quadros febris ou de quadros infecciosos, tá? E ter dias de descanso entre os treinos e não fazerem tantas sessões repetidas, uma quantidade de treino sem recuperação adequada, sem descanso. Talvez esse seja a maior implicação em relação à relação de infecções virais com o exercício físico nessa faixa etária.
Agora, doutora Silvana, a gente está falando dessa retomada dos exercícios físicos e das aulas de educação física nas escolas para as diversas faixas etárias. A gente sabe também que muitas escolas, além da aula de educação física, normalmente se tem também algum outro tipo de atividade física, uma aula de basquete, uma aula de vôlei, uma aula de futsal, que a gente sabe que nesse momento ficaria um pouco mais restrita. Nesse caso, para quem faz essas aulas para atividades de grupo, a mesma recomendação, ou é melhor não ter esse tipo de aula nas escolas, ter um outro tipo de atividade física mais voltado para o individual? Se evitar, sim, terem atividades mais voltadas para o individuais, talvez ativar, e isso daí vai demandar um trabalho das equipes de professores, ou então até aqueles que estão fazendo o híbrido entre o EAD e o presencial. Existem sim as habilidades relacionadas a esses esportes, a essas atividades, que podem ser acionadas durante esse período. Então, de repente, a gente não tem a interação total daquela modalidade, mas deve-se trabalhar de uma forma mais intensa as habilidades relacionadas a esses esportes que os professores de educação física têm sim como organizar tudo isso. Então, sempre vale ao máximo aquela situação. Enquanto não teremos evidências de um controle da transmissão, evitar ao máximo essas atividades que promovem o contato. Doutora, na opinião da senhora, entre os menores, que são um grupo de mais difícil controle de hábitos, são ou não indicados os esportes nas escolas nesse momento? Olha, seriam indicados porque a gente tem que lembrar de uma outra situação, né? A gente tem, ao mesmo tempo que a gente tem esse problema de saúde pública relacionado ao quadro, à infecção, né, uma crise Uhum. sanitária, a gente está diante de outra situação, que é o desenvolvimento de uma nova epidemia, que seria a epidemia de sedentarismo e obesidade. Há dados recentes de que a obesidade está aumentando muito nas crianças durante a pandemia. Então, é necessário sim que se façam e se estimule a atividade física nas crianças, mas sempre mantendo o distanciamento social e o não contato entre eles. Então, sim, fazer aulas, melhorar os ambientes das aulas, ter um planejamento em relação a esse ambiente que será feita as aulas, a supervisão é muito importante, principalmente para os mais novos, né? A supervisão é o que vai ditar realmente o controle de toda essa situação, né? Então, os ambientes adequados, a adequação dos ambientes, os mecanismos de prevenção, limpeza e higienização e o controle dessas aulas, sim, é importante que se mantenha o exercício físico. Não ter contato não significa ficar sedentário, isso tem que Uhum. ficar muito importante, né? A gente não pode promover o sedentarismo, a gente tem que, de alguma forma, promover o exercício físico, e daí a necessidade de grandes planejamentos e de grande controle de toda essa situação. E, doutora Silvana, dentro disso que a senhora está falando, da questão de não promover o sedentarismo, a gente está falando de retomada, de volta às aulas, mas aproveitando que a senhora é médica do exercício e do esporte, para aquelas pessoas também que voltaram a correr, a caminhar, talvez naqueles lugares específicos para isso, que em algumas cidades tem, ou mesmo nessa volta aos parques, né? As pessoas que ficaram muito tempo em casa sem conseguir fazer uma atividade física querem voltar agora do jeito que estavam antes, né? Não dá para voltar assim, né? Esse é um grande problema e é uma coisa que tem que ser tomada cuidado. Primeiro, em relação à parte osteomuscular, então Uhum. teve sim esse período de sedentarismo, mudança na composição corporal das pessoas, muitas pessoas já se identificaram com ganho de peso, tá? O ganho de peso não é só isso, é só uma ponta do iceberg. Ao mesmo tempo que se ganha peso, se perde massa muscular e se perde, às vezes, capacidade muscular e motora. Então, tem que tomar muito cuidado com as possíveis lesões que podem acontecer se retornar no mesmo nível que tinha antes. É importante a avaliação médica, tá? Algumas questões relacionadas, inclusive, à infecção, pós-infecção do Covid. Então, é imprescindível aquele cidadão que teve a doença, que
ficou comprovado que teve sintomas da doença, passe por uma nova avaliação, porque existem sim riscos relacionados à atividade física e após a infecção do SARS-CoV-2, o coronavírus, que leva à doença Covid-19. Então, é importante que se tome cuidados. Uma avaliação ou com o médico do esporte, até mesmo com o ortopedista, ou então com o cardiologista, principalmente o cardiologista naqueles que tiveram a doença, se faz imprescindível, Uhum. tá? Então, realmente não estamos na mesma situação que estávamos antes. É necessário alguns cuidados, sim, inclusive com a pessoa que vai praticar o exercício. Relembrando sempre, o exercício é super importante, mas a gente tem algumas situações relacionadas ao exercício que podem ser desastrosas, principalmente nessa situação pós-pandemia. Então, se faz necessária, sim, uma avaliação, até mesmo porque a gente sabe que o sedentarismo e a obesidade hoje se configuram como um dos fatores de risco de mortalidade da infecção pelo SARS-CoV-2. Então, mais do que nunca, evitar esse tipo de situação é importante, mas, ao mesmo tempo, deve-se tomar cuidados na retomada dos exercícios. Doutora Silvana, até falando um pouco de encontro que a Júlia acabou de perguntar para a senhora, no caso das crianças que também vão estar nesse processo de estava em casa há muito tempo, às vezes no videogame, sem fazer uma atividade física e volta agora para fazer as aulas de educação física, por exemplo. Como que a gente pode manter essas crianças ativas para que elas também voltem de uma maneira segura, porque afinal de contas elas também têm aí possibilidade de ter problemas aí de diversas naturezas. Como é que faz para que a gente mantenha essas crianças com o corpo em movimento? Olha, existem até mesmo alguns jogos de videogame que promovem a movimentação das crianças, tá? Existem muitas tecnologias inovadoras que alguns jogos, existem até alguns tipos de sites na internet que promovem isso dentro do ambiente domiciliar mesmo, tá? É claro que com a abertura de parques e se mantendo o distanciamento, é possível sim, ao ar livre, levar as crianças para se fazerem alguns exercícios. Mesmo dentro de casa e até mesmo dentro de ambientes um pouco mais restritos, é possível, usando a criatividade, pegar brinquedos, e ao mesmo tempo, assim, criar brinquedos, boliche, né, com garrafas PET, às vezes até fazer uma amarelinha dentro de casa, amarelinha que a gente tinha na minha idade, né, quando eu era criança a gente brincava de amarelinha na rua, hoje é possível fazer ensinar as crianças a amarelinha, até mesmo dentro de casa, ou então fora em ambientes, por exemplo, na garagem, em alguns ambientes como os parques, as pessoas que tiverem acesso, e eu tenho visto isso até em alguns pacientes, contratarem um personal para trabalhar dentro de um ambiente domiciliar ou até mesmo online, né? Então, algumas atividades lúdicas que podem ser feitas. Então, assim, o empenho dentro das possibilidades de cada um, no sentido de manter as crianças ativas com brincadeiras, não precisa ser o treinamento que um profissional vai fazer Uhum. para ela, mas dentro de uma possibilidade de ludicismo dentro de casa, vai ser uma forma, assim, de manter as crianças ativas e o principal, organizar os horários. Então, assim, ter o horário de tela, ter o horário de escola dentro na frente do computador, mas organizar, olha, esse horário aqui vai ser para você se movimentar, esse horário aqui vai ser para você fazer um exercício e dentro da criatividade usar as possibilidades, né? Então, isso é importante, a organização do dia, dividir o dia e colocar a atividade física como uma das tarefas a serem desempenhadas durante esse escalonamento aí dos horários. Doutora Silvana, a gente sabe até para o pai, para a mãe que está assistindo, vendo a gente, até porque aqui o Jornal da Rede Alesp é essa prestação de serviço, a senhora é cardiologista infantil. A gente sabe que também nessa retomada às aulas, crianças em grupo de risco não devem voltar nesse momento. E para a questão de atividade física em volta escalonada ou atividade física para alguma criança que já tem algum tipo de distúrbio, o que a senhora recomenda para esses pais que estão ouvindo a gente agora? Realmente fazer uma avaliação médica com o cardiologista ou com o seu médico de confiança ou médico assistente dessa criança que já tem algum tipo
de alteração ou segmento médico, tá? Isso é imprescindível. Então, a avaliação médica, a observação médica e o acompanhamento médico, mais do que nunca, nessa situação que nos encontramos hoje, vai ser imprescindível. Principalmente no sentido de se ter efeitos colaterais indesejados aí no futuro. Então, mais do que nunca, o contato com o seu pediatra, médico assistente, ou uma avaliação com o cardiologista pediátrico, ou até mesmo um médico do esporte, como eu, que tem a especialização voltada para a pediatria, se torna muito importante no segmento e nessa retomada. Talvez principalmente nesses que tenham situações. Da mesma forma que eu citei os adultos e as complicações cardiológicas da Covid-19, nós temos que dar essa assistência também para as crianças, principalmente aquelas crianças que têm mais necessidade. Doutora, a gente está já chegando próximo ao final da nossa conversa, mas eu queria perguntar para a senhora, para as pessoas que testaram positivo para a Covid, tanto adultos quanto crianças, a gente sabe que precisa da avaliação médica para fazer exercícios depois de recuperadas, mas elas têm a plena condição de fazer exercícios da mesma forma do que uma pessoa que não testou positivo? Então, tudo depende do quadro clínico e individual, por isso que é necessária a avaliação médica, tá? Sim, vai ter, né? Vai ter, se tiver tudo ok, da parte Uhum. osteomuscular, da parte cardíaca, se tiver tudo ok, vai voltar a fazer exercício normal, claro que escalonado, dentro das medidas de retomada, né? Então, não dá para voltar na mesma forma que tinha antes, mas vai atingir a mesma forma de antes se fizer todos os passos corretamente aí no reinício, tá? Mas sim, a avaliação médica é imprescindível, é necessário se incentivar muito os pacientes que tiveram a Covid-19, que desenvolveram a doença, sejam crianças, sejam adultos, a passarem por uma avaliação clínica na retomada das atividades esportivas, dos exercícios físicos organizados e principalmente os competitivos. Perfeito, doutora Silvana Vertemati, cardiologista infantil e médica do exercício e esporte, falando desse tema importante para a gente nessa iminente volta às aulas. Obrigada, doutora. Muito obrigada, eu que agradeço a oportunidade.